Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fiquei aí uma semana meio sumido, estava em um projeto fora aqui do local onde eu moro e acabou que não foi possível fazer a gravação do Desempresário, mas estamos aqui de volta. Apesar de algumas críticas mais pesadas, né? Algumas ameaças veladas, o Desempresário ele não vai parar, vai continuar e, se Deus quiser, em breve trazendo outras pessoas aqui também para conversar com vocês. Tá? Hoje o capítulo é para falar sobre as principais mentiras que contam para você quando estão te convencendo a empreender no Brasil. Então eu vou falar sobre algumas delas aqui para ficar aí na mente de vocês, principalmente para quem está aí nesse momento querendo, né, ou pensando em empreender aqui no Brasil. Antes disso, eu queria mais uma vez agradecer todas as palavras de incentivo, as mensagens, as curtidas, os likes, os sininhos e etc. aí que o pessoal tem me ensinado bastante, o Joãozinho, a Drica, todas as mensagens de incentivo e de apoio. Algumas coisas técnicas eu ainda não consigo fazer, ainda não tenho aí a habilidade, mas estou aos poucos aprendendo e com certeza a cada vídeo a gente vai melhorando um pouquinho, né? Eu vou melhorando um pouquinho aqui da minha parte. Antes de falar sobre o nosso capítulo de hoje, eu comecei a ver algumas coisas aí no Instagram e o algoritmo do Instagram é muito eficiente, né? E aí veio uma frase para mim que eu achei bem legal, eu até repostei no Instagram do Desempresário. O ser humano que é empresário do Brasil, ele não pode ter medo de dois pontos: dívida ou alavancagem. Oficial de justiça, contei até um episódio para vocês no último capítulo. Boleto vencido. Justiça, principalmente a Justiça do Trabalho. Receita Federal. Então a gente não pode ter, quem empreende no Brasil não pode ter medo disso. Mas se você tem medo de alguma coisa dessas daí, fuja de ser empresário no Brasil, porque no final do dia você toma todo o risco, você tem um sócio que mais te toma do que te ajuda, que é o governo, você acaba criando aí inimizades, problemas, até na família, né? Ou principalmente na família, quando o negócio é familiar, e no final o resultado pode ser bem ruim, né? Como eu já relatei aqui para vocês. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre alguns pontos que eu penso serem interessantes e que de fato na minha trajetória eu já cheguei a ter essa ilusão e aos poucos e vivendo, né, a gente sabe que não funciona muito desse jeito. Então vamos lá. O primeiro ponto, né, que falam para você que está aí a se tornar empresário no Brasil. Antes de falar desse primeiro ponto, eu queria dar outro destaque aqui também. Eu ouvi ontem uma, uma publicação do Rony Mesler, da Reserva. Gosto muito dele, acho uma pessoa bem sensata, ponderada nas coisas que fala, bem inteligente, e criou efetivamente uma marca que eu uso, que eu gosto muito, que é a Reserva, e que com um propósito muito bacana. Então, admiro muito o Rony falando da nossa, dessa cidadã aí que é ministra, né, desse governo desgovernado, falando que a atitude dos empresários em antecipar a divisão dos seus dividendos é uma atitude de empresários indecentes. Eu quero aqui ah, engrossar o couro do Rony, né? E essa cidadã que nunca empregou ninguém na vida, não sabe o que é ser empresário, ficam lá em cima criando regras pelo desgoverno, pelo desmando com o dinheiro público, e aí querem taxar mais uma vez, meter a mão, né, essa é a expressão melhor, nos lucros dos empresários, nos lucros das empresas. E aí o empresário toma uma decisão correta, extremamente correta, até porque o Estado ele representa, na sua boa maioria, uma ineficiência muito grande. O empresário toma a decisão de fazer essa antecipação de dividendos para pagar menos impostos, porque já pagamos uma carga tributária exorbitante, uma carga tributária obscena,
E aí a ministra chega e fala isso. Então, ministra, vai empregar alguém, vai ser empresária, sai dessa cadeira aí que você fica só cagando ordem e vai fazer alguma coisa produtiva. Antes de você falar de uma classe que, apesar de muito desunida, que é a classe dos empresários, é uma classe que sofre muito, principalmente na mão de vocês, desgovernantes desse país. Então, Rony, parabéns pela sua fala. Achei extremamente prudente, extremamente é, educativa, didática, e você falou tudo, amigo. Eu engrosso aí e uso das suas palavras, se assim você me permitir, as minhas. E aí, levando, né, essa parte aí do que a gente está falando agora, eu vou falar com vocês aqui sobre alguns pontos que eu considero ser as maiores mentiras que falam para você que quer empreender no Brasil. Então, assim, ó, a primeira de todas, quem trabalha duro sempre vence. Essa, para mim, eu acho que é uma que, sabe, só rindo mesmo, né? É uma mentira deslavada, porque por mais que você faça o que você quiser, por mais que você se esforce, trabalhe, não durma, faça tudo o que você tem que fazer, uma canetada como essa, que, né, acabei de falar aqui agora, que aconteceu no nosso desgoverno, você perde, né, boa parte do lucro que você trabalhou honestamente, ganhou de forma extremamente correta. Vem aí esses cagadores de regra e passam a mão no seu lucro. Então, essa é uma grande balela. Você pode trabalhar o duro que for, dentro da história, da minha própria história que eu compartilhei com vocês aqui, que é o governo vem, faz aí as falcatruas e as cagadas deles, e você vai para o saco do mesmo jeito. Então, primeira grande mentira, quem trabalha duro sempre vence. Aqui no Brasil, não. Empreender é ser livre. Não sei livre de quê, né? As pessoas pensam que CLT é prisão. Lembra do nosso capítulo aqui que eu falava entre CLT e CPF, né, e CNPJ? E eu falava das coisas que você teria que ter, de coragem e tudo mais, até essa frase que apareceu para mim aqui no Instagram. Então, assim, ó, é uma grande balela, né? Se você trabalha, se você é um seletista, um empregado, você vai ter férias, você vai ter 13º. Em algumas empresas, você vai trabalhar de 8 às 5 ou de 9 às 6. Final de semana você vai estar em casa sem preocupação e vida que segue. O empresário não é assim. Não é assim. MEI paga quase nada de imposto. Se você tiver uma MEI e você ficar dentro daquele limite estabelecido para a MEI, pode até ser. Você vai pagar imposto. Eu acho que é um programa até interessante para que se saia um pouco da informalidade. Mas a partir do momento que você sai desse limite, aí o custo vai lá para a casa do chapéu. Eu conheço alguns amigos bem-sucedidos, bem de vida, tá certo? Eles se recusam a abrir qualquer tipo de empresa para os negócios deles, porque eles sabem que uma vez isso feito, os custos disparam e aí a sua competitividade não para em pé, tá certo? Então, MEI é interessante até a página 3. Saiu do limite, você vai pagar muito mais imposto do que qualquer outra, ou vai pagar tanto imposto quanto outras modalidades. O Brasil é um país de oportunidades. Isso aí é um romantismo, é uma falácia, uma balela, o nome que vocês quiserem dar. Por quê? Porque a burocracia é pesadíssima, uma insegurança jurídica que aqui o passado toda hora muda. Os impostos são extremamente complexos, os juros são altos. Então veja, como é que é um país de oportunidade? A Finlândia é um país de oportunidade, a Holanda é um país de oportunidade, a Noruega é um país de oportunidade. O Brasil não é. O Brasil é para quem é corajoso, né? Para quem tem saco de ferro. O Brasil não é uma coisa assim, faça, não, vamos lá. Cara, se você tiver qualquer problema de imposto, qualquer problema tributário, ou qualquer problema empregando as pessoas, você vê, ó, há pouco tempo se mudou a NR1. Se colocou uma coisa extremamente subjetiva e importante como uma regra que eu particularmente discordo. Apesar de trabalhar com desenvolvimento humano, etc., mas particularmente porque vai causar
um aumento significativo no custo dos empresários. Outra grande mentira, é melhor empreender do que ter carteira assinada. Gente, não é, não é. A não ser que você não tenha medo de tudo aquilo que eu li aqui agora. Você não tenha medo de dívida, não tem medo de atrasar boleto, você não tem medo de oficial de justiça, você não tem medo de justiça do trabalho, você não tem medo da Receita Federal, você não tem medo de correr risco, de perder amigo, mulher, filho, a convivência com amigo, mulher e filho. Você não tem medo de nada disso, vai empreender. Agora, dizer que é melhor empreender do que ter carteira assinada, isso é balela, isso é propaganda de governo mentiroso que quer que você abra empresa para pagar imposto. Essa é a verdade. Se a ideia for boa, o negócio dá certo. Eu conheço milhares e milhares e milhares de pessoas com ideias maravilhosas, com capacidade produtiva, com capacidade inventiva, com dinheiro, que falham no primeiro ano. E falham no primeiro ano, muitas vezes, por um simples motivo. A regra muda. Aparece alguém que está vendo você ter um pouquinho mais de sucesso ou ganhando um pouquinho mais de dinheiro, vai lá e quer tomar o seu espaço. E agora, ainda mais, com tudo que está acontecendo e vocês estão acompanhando aí nas mídias, fica ainda mais fácil você enxergar que sabe aquele joguinho que fica, bota a cabeça para fora, dá uma marretada, bota a cabeça pra fora? Aqui no Brasil é assim. Se você botar a cabeça para fora e começar a ganhar muito dinheiro, você vai tomar uma marretada. De algum lado vai vir. De algum lado vai vir, você pode ter certeza disso. Então, nem sempre uma ideia boa faz com que o negócio prospere. Uma outra coisa que a gente ouve, principalmente nas grandes palestras, encontros dos coaches miraculosos, maravilhosos, que fazem você, em pouco tempo, faturar milhões, bilhões, né? Nunca fizeram nada disso na vida, né? Nunca pregaram um prego no barro, mas quer ensinar você a ganhar. Você paga e paga caro muitas vezes para estar na primeira fileira aí dessa galera. Empreender é enriquecimento rápido. Você pode até ter um enriquecimento rápido, mas você vai ter um empobrecimento mais rápido ainda. Não é, empreender não é isso. Empreender de uma coisa séria, de um negócio sustentável, é uma coisa que pode demorar anos para você conseguir ganhar o seu dinheiro e nada impede de você demorar anos para fazer isso acontecer e em dias ou em meses alguma coisa acontecer fora do seu controle, como nós já conversamos aqui, e você perder tudo. Então, amigo, não é enriquecimento rápido. Muito pelo contrário. É lento, é doloroso e pode custar aí a sua vida. Uma outra coisa que essa daqui eu vou imputar até na conta desses coaches miraculosos que eu acabei de falar para vocês aqui, que muitos deles estão até meio sumidinhos, né? Deram uma aliviada, porque você pode enganar muita gente o tempo todo, mas você não engana todo mundo todo o tempo. As pessoas estão começando a entender que não é desse jeito que esses coaches falam, que é muito mais complexo do que isso. E graças a Deus elas estão entendendo e graças a Deus elas estão tirando o pé de pagar milhares e milhares de reais para assistir esses caras que falam um monte de merda e não resolve a sua vida. Esse daqui é um desses, ó. Só não vence quem desiste. Olha que bonito. É bonito pra caramba. Só não vence quem... Mentira. Você pode não desistir, você pode perseverar, ter determinação, você pode se ferrar do mesmo jeito. Então, assim, só não vence quem desiste. Isso é balela, tá? Isso é palavra, frase feita de coach miraculoso que nunca fez nada na vida. Outra coisa, empreender resolve sua vida. Não resolve nada, tá? Empreender pode te dar muita chance. E veja, eu não estou falando que é ruim empreender. Que fique bem claro, empreender é muito bom, ter o seu negócio é muito bom, mas é importante que você saiba aonde você está pisando. É importante que você saiba que não é essa coisa linda, maravilhosa e romântica que todo mundo fala por aí, não. Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. Converse com qualquer empresário de outubro para cá e veja como é que esses empresários estão em termos de pagamento de folha, 13º, impostos, todo um monte de gente saindo de férias, dezembro, janeiro, fevereiro. Pergunta para esses caras como é que eles estão. Eu garanto para você que a grande maioria, tá arrancando os cabelos pelo avesso. Para pegar dinheiro emprestado hoje, com o juro que tá, para capital de giro, você pagar 2, 2,5% ao mês de juro. Muitas vezes é melhor você até ir para uma factoring do que você descontar dinheiro em banco. Descontar duplicata em banco. Então, assim, é complicado. Aí a última, e não menos importante, todo mundo pode empreender. De fato, todo mundo pode empreender. De fato. Isso não tem nada que impeça você empreender. Mas não é todo mundo que tem a coragem, não é todo mundo que tem a audácia, não é todo mundo que tem o sangue frio, não é todo mundo que tem a desprendimento, né, para ser empreendedor no Brasil. Não é todo mundo. Isso tem que ficar muito claro. Lembra da frase que eu falei no início. Ser empreendedor no Brasil, você não pode ter medo de dívida e alavancagem. Você não pode ter medo de oficial de justiça. Você não pode ter medo de boleto vencido. Você não pode ter medo de justiça, principalmente se for justiça do trabalho. Você não pode ter medo dela. Você não pode ter medo da Receita Federal. Você não pode ter medo do seu contador. Você não pode ter medo de, ai meu Deus, e agora eu preciso pegar o meu dinheiro para pagar o funcionário, 13º. Você não pode ter medo disso. Se você tem medo disso, fuja, léguas. Fica até parecendo o último capítulo, né, que eu falei de CLT e CNPJ. Então, assim, acaba que a gente cai no mesmo ponto. É muito importante você saber disso. É muito importante saber que empreender no Brasil não é essa coisa linda que todo mundo fala. O Sistema S fala maravilha sobre empreender no Brasil e incentiva. Quem banca? Pergunta quem banca. Fazem cartilhas. Eu já participei de movimento onde a gente colocou empreendedorismo como matéria obrigatória nas escolas públicas, para ensinar as crianças a empreender. Eu já fui presidente de uma associação de jovens empresários e empreendedores. Já fui conselheiro da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Eu já defendi isso. Defendi e assim, era uma das poucas pessoas que quando cantava o hino nacional me emocionava. Eu já fui romântico a esse ponto. Até passar pelo que eu passei. E aí eu comecei a entender a dimensão que é você empreender no Brasil ou você ser um CLT. E eu repito, pessoal, não é para todo mundo. Encare isso com naturalidade. Não é para todo mundo empreender no Brasil. Aqui é um país onde, um dia desse aí atrás eu estava lendo uma reportagem, 256 mil brasileiros na fila para tirar a cidadania no Paraguai. Porque lá é um país pró-negócios. Lá é um país pró-empresário. Então tem 256 mil. Força produtiva, força intelectual, gente que quer trabalhar sério e que quer pagar o justo de imposto, indo para o país vizinho aqui, para o Paraguai, que até então, até pouquíssimo tempo atrás, era motivo de piada, as pessoas faziam piada com o Paraguai, que era tudo falsificado, etc. 256 mil pessoas indo para o Paraguai para pegar a cidadania para abrir empresa lá. A Lupo já foi abrir fábrica lá. O Ratinho já pegou sua cidadania paraguaia. Gente, alguma coisa muito errada está acontecendo. Daqui a pouco não vai ter nada mais nesse país. A não ser um bando de desempresário que fica preso aqui e que não pode sair. Lembrem-se de uma coisa. Se você se tornar um desempresário, se você quebrar aqui no nosso país, e você tiver sua casa bem de família, você não tem nenhuma outra opção, se você quiser manter
a não ser morar nessa casa. Ou seja, eles te condenam, além de tomar o seu dinheiro sem saber se você é culpado ou não, além de te colocar no rol de devedores, além de mandar oficial de justiça na sua porta, eles te condenam a morar no mesmo lugar pro resto da vida. Porque se você não morar, eles vão lá, penhoram e fazem o leilão dessa casa e você perde a casa. Se você não morar nessa casa, você perde a casa. Você não pode alugar, você não pode emprestar, você não pode fazer porra nenhuma, você tem que morar. Então veja, se tudo isso te dá um calafrio quando você ouve, te dá medo, te dá desespero, fala, caramba, fuja léguas de empreender neste país. Não empreenda, você vai quebrar a cara. É duro, parece pessimista. Eu costumo dizer que não é pessimista, é realista. É apenas e tão somente, são apenas e tão somente fatos que eu já passei, muitos, mas muitos milhares de brasileiros passam, e a fila de quem vai começar a passar só aumenta. A gente vê todo dia isso aí nos noticiários. Empresas grandes, de vultos assim, de dinheiro, vultuosos assim, né? Cifras muito grandes, que já fizeram IPO, que estão aí para cima e para baixo e estão correndo o risco de tomar um bom tombo. A gente vê a história do banco que aconteceu. Muita gente botou dinheiro nesse banco e agora está sem saber se vai receber. Muitos empresários se alavancaram lá, então sem saber o que vai acontecer. Então, assim, ó, o que você já ouviu, eu vou repetir: o Brasil não é um país para amador. O Brasil não é um país para gente despreparado. O Brasil não é um país para quem é romântico. O Brasil não é um país para quem acredita que tudo vai dar certo. E até pode ser que eu seja mal interpretado, pode ser que as pessoas não gostem do que eu vou falar, mas essa porra desse Brasil não é um país sério. É só você pegar meia dúzia de notícia aí, você vai ver. Não é um país sério. Para gente séria, como eu, como você que está aí me ouvindo, e a grande maioria das pessoas desse país, para quem é sério, isso aqui só te dá duas coisas: gastrite nervosa e decepção. Então pense bem, se você está nesse momento de saber se você quer empreender ou não, abrir o seu negócio ou não, pense bem. Mas pense muito bem. Se você conhece alguém que queira fazer isso, pense bem e envie esse vídeo para essa pessoa. Peça para ela seguir o Desempresário, peça para ela ver desde o primeiro vídeo lá, desde o primeiro capítulo, o que foi que eu falei, para que as pessoas tenham consciência. Não, eu vou abrir, mas eu tenho consciência que tudo isso pode acontecer, eu vou tomar os meus cuidados para que isso aconteça. Até porque é o seguinte, gente, se você tomar muito cuidado, pode ser que nada disso aconteça, ou se acontecer, você vai estar bem preparado. E você estando bem preparado, aí não tem problema. Aí as coisas fluem de uma forma um pouco menos pior. Mas a gente precisa estar preparado para saber a verdade do que é empreender no Brasil. Vou repetir as 10 aqui para vocês saberem, as 10 maiores mentiras que se falam sobre empreender no Brasil. Quem trabalha duro sempre vence. Empreender é ser livre. MEI paga quase nada de imposto. O Brasil é um país de oportunidades. É melhor empreender do que ter carteira assinada. Se a ideia for boa, o negócio vai dar certo. Empreender é enriquecimento rápido. Só não vence quem desiste. Empreender resolve a sua vida. E por último, todo mundo pode empreender. Fuja disso, amigos. Isso não é a verdade. E se mesmo assim você quiser empreender, se proteja. A você e a sua família. Muito obrigado por você ter assistido mais esse capítulo. Indique para os amigos. Dá um like aí, curta, compartilha, assina o canal, faz essas coisas todas aí se você achou que isso é interessante. E sigamos aqui na luta, orientando e iluminando o caminho das pessoas, para que quando elas façam, tomem a decisão de empreender,
que elas tomem essa decisão consciente do que pode acontecer com elas, da parte boa e da parte ruim. Um grande abraço para vocês e até breve.